Alô, amigos do SomaCast, estamos aqui hoje na gravação do nosso 8º episódio do SomaCast. E hoje estamos com um convidado mais especial, né, Everton? É isso mesmo, Rodrigo. 8º episódio do SomaCast. E hoje estamos aqui diretamente da Dinetec, em Canarana. Estamos aqui hoje com o Marcos, sócio proprietário da Gesso Integral de Grajaú. Marcos, um prazer receber você aqui no nosso podcast. Nossa, um prazer todo meu, todo nosso aqui da empresa, poder rever alguns amigos, conversar com alguns, abraçar, ver essa chuva que está aqui, né? E também nos alimentarmos um pouco do agro brasileiro, que é uma coisa que motiva a gente, faz a gente acordar de manhã cedo e dizer, nossa, vale a pena. Você já conhece aí, bem dizer, o Brasil inteiro rodando aí com a Gesso Integral, mas a nossa audiência aí tem muita gente que não conhece, não sabe quem que é o Marcos. Fala um pouco aí da sua história, da onde veio, conta aí pra gente quem que é o Marcos. Bom, Marcos é um pernambucano de nascimento, nasci em Recife, mas me entendi por gente em Petrolina, que é uma cidade no extremo sertão pernambucano. Foi lá que eu estudei, foi lá que iniciei minha vida profissional e depois minha família de origem veio para o Maranhão e depois disso eu vim também para o Maranhão. Então já estou no Maranhão já há mais de 30 anos, trabalho com mineração de gipsita e calcário e sou, na verdade, administrador de formatura. Tenho algumas formações, tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior, que não tem nada a ver com o que eu faço. Tenho uma outra formação de gestão de pessoas, mas quase nada que eu aprendi foi no interior do Maranhão, na cidade de Grajaú. Foi lá que a gente aprendeu as coisas mais importantes que a gente tem na vida. E hoje a Gesso Integral está em Grajaú. A Gesso Integral está em Grajaú. E Grajaú, para a pessoa se localizar, fica próximo aonde, Grajaú? Você pega o estado do Maranhão e você olha assim no centro do estado do Maranhão, um pouquinho mais ao sul, soltar uma pedra em cima se você soltar uma pedra em cima do mapa do Maranhão, centro-sul, você vai cair na cabeça de Grajaú. Não tem jeito de sair diferente. E Grajaú, hoje pensando em logística, está a qual quilometragem de São Luís? Dos principais ele está no pontos. centro-sul do estado, ele está a 570 quilômetros de São Luís, ele está ali a 800 quilômetros de Belém, ele está a 250 quilômetros do sul do estado, Balsas, que é um grande polo agrícola, ele está ali próximo a 200 quilômetros de Imperatriz, que é a segunda cidade do estado. Então, Grajaú é uma cidade que tem... Grajaú tem mais de 210 anos de emancipação política, é uma cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes, mas participou de todos os movimentos históricos do Brasil, porque ela já existe há muito tempo. Só que é uma cidade que ela é rodeada por reserva indígena e não apareceu para o Brasil, simplesmente não apareceu. Não tinha, as estradas eram de chão, o asfalto chegou agora nos anos 2000, então só a partir daí que elas, vamos dizer, se descobriu para o Brasil, vamos falar assim. É uma cidade que tem esse tempo todo, mas que se descobriu como cidade e se fez conhecida dos anos 2000 para cá. Ah, certo. E o gesso? Quando que foi que o gesso entrou na sua vida, Marcos? Ave Maria, tem muito tempo. Nossa Senhora, tem muito tempo. O gesso entrou na minha vida, eu costumo dizer que quando lá em casa não tinha comida, não tinha papa, nossos pais pegavam o gesso, misturavam com água e davam pra gente comer, porque era branquinho, né? Então, assim... Rapaz, secava lá dentro. Mas isso é só uma teoria, porque na verdade, como nós somos pernambucanos, os meus avós e o meu pai especificamente, a minha mãe é maranhense, o meu pai é pernambucano. O meu pai é da região, da maior região produtora de gesso do Brasil, de gipsita do Brasil, né? Que é a região do Araripe, ali é a região do extremo oeste pernambucano. Quando se fala em gesso de rocha no Brasil, o primeiro estado que vem é o Pernambuco, não é nem o Maranhão. Então lá no Pernambuco vocês já trabalhavam seus... No Pernambuco, o meu pai, quando jovem, ele já era de 12, 13, 14 anos, ficava ali mosquetando caminhão para poder agenciar a carga. Que pegava ali o gipsita dali e levava para São Paulo, porque não existia fábrica nessa época. Então ele ficava procurando caminhão para arrumar carga para São Paulo. Que a gente fala de chapa, né? Ficava fazendo isso, fazia o chapeado. Então assim, nessa época foi aí que ele já conhecia
gipsita dessa época. Depois, enfim, seguiu a vida dele, foi para Recife, foi torneiro mecânico, foi motorista, depois se tornou empresário, teve empresa de projeto e instalação de centrais de ar-condicionado e depois, mas sabe, sempre conhecendo a mineração. Depois ele ingressou na mineração no Pernambuco e veio para o Maranhão, empreender no Maranhão. E no Maranhão ele encontrou, por acaso, a reserva de gipsita de Grajaú. Totalmente por acaso. Foi totalmente por acaso. Ele tinha uma empresa que trabalhava para a Vale do Rio Doce, a Vale, né? A Vale SA, em Açailândia, e trabalhava para as siderúrgicas que estavam se instalando ali em Açailândia, no Maranhão. E ele foi comprar 2 tratores de esteira em Grajaú, de um dos donos de uma dessas siderúrgicas. Quando ele chegou em Grajaú, não tinha hotel para ele dormir. A cidade não tinha hotel. Ele dormiu dentro do carro, no posto. Em uma cidade com 200 e poucos anos? Não tinha hotel, os hotéis que tinham estavam cheios. Não tinha, ele dormiu dentro do carro, debaixo do pátio do posto. Quando ele acordou, ele viu um caminhão carregado de gipsita. Ele já conhecia a gipsita do Pernambuco. Ele disse, o pessoal daqui é muito bobo aí. Tá trazendo gipsita do Pernambuco para processar aqui. Vai perder a competitividade. Aí uma pessoa que estava do lado dele disse, não, você está enganado, essa gipsita é daqui. Disse, como é daqui? Não, é daqui, enfim. Foi aí que ele descobriu que existia gipsita em Grajaú. Não existia área requerida, não existia documentação. Então era uma coisa assim, muito rudimentar. Então foi aí que ele comprou o terreno, constituiu a empresa, requereu a área e foi aí que nasceu a Agência Integral. Então a gente acabou de escutar uma história aí que... Quando é pra ser, não tem jeito. Olha pra você, às vezes se ele tivesse achado o melhor hotel, ficado no hotel... Não tinha achado o caminhão. Não tinha descobrido esse caminhão, nós não teríamos que ter esse bate-papo agora, né? Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Falar do meu pai é um negócio que brilha os olhos. Porque, de fato, ele é meu pai e aí se você conseguir fazer um corte tirando a figura do filho, olhando pro pai, você tira. Mas o que eu posso dizer assim, que é uma pessoa que sair de onde ele saiu, construir o que foi construído, é algo que de fato precisa ser mencionado, precisa ser louvado. Boa parte das coisas que ele conquistou foram assim, com a visão para além do além. Porque também, assim como você falou, assim como ele não dormiu no hotel, ele também podia ter só olhado e era apenas mais um caminhão. Ele viu que produto era, e aí percebeu. Tem uma reserva de calcário que a Gesso Integral tem uma reserva de calcário no Pernambuco. A gente trabalha com gessos e calcários. A Gesso Integral, ela tem reservas no Pernambuco. A gente tem algo em torno de 70 milhões de toneladas no Pernambuco de gipsita. De calcário tem um pouco mais. No Maranhão a gente tem gipsita, reservas de gipsita. No Pará a gente tem reservas de gipsita e de calcário. Uma das reservas de calcário do Pernambuco, meu pai descobriu assim também. Foi visitar um amigo, que era amigo do pai dele, ficaram muito felizes de ele ter ido visitar e começaram a conversar e tal. E na conversa, esse rapaz estava falando pro filho dele, olha, vai lá naquele morro que é uma pedra de Cali e busca tal coisa assim. Falou assim. Aí ele disse, pedra de Cali? Como assim pedra de Cali? Aí foi perguntando. Não, tem um local aqui que tem um morro que é uma pedra de Cali, pedra de cal, calcário que faz cal, pedra de cal. Olha, não, a gente pode ir lá? Pode. Aí foram lá, um morro de calcário. Não tinha requerimento, não tinha nada. Fez o requerimento, fez a pesquisa. Nessa conversa, foram encontradas mais de 200 milhões de toneladas de calcário nessa reserva. Que isso? Que história, hein? Rodrigo, mas isso deixa bem evidente que não adianta nada ter a ideia, ter o insight e não ter a ação, né? Isso. Porque do mesmo jeito que ele viu tudo isso, se ele não colocasse o projeto para rodar, nada disso tinha acontecido, né? Então muita gente tem muita ideia, tem muito insight, mas não faz ação, né? Não faz o ato de acontecer, né? Então, isso daí... E o poder da comunicação, né? Se ele tivesse só escutado, ficado quieto, não tivesse dado aquela especulada, como assim? Deixa eu ver isso aqui e tal. Se não fosse o poder da comunicação aliado com a coragem, a ousadia dele, de estar sempre indo atrás, buscando. Meu avô sempre falava, meu filho, é melhor você andar à toa do que ficar à toa. Porque você está andando, você está conhecendo, você está vendo um negócio diferente, e a gente aí sem conhecer... O seu pai, a gente já sabe que ele era um homem de coragem, ousadia e que tinha essa habilidade da comunicação, né? Um monstro para trabalhar, um monstro inteligente. Seu Josias, meu pai, um beijo, te amo.
Os filhos dele não valem muita coisa não, mas ele é gente boa. Ele é gente boa. Não, bom demais. E a gesso integral, ó, que ano começou, que ano surgiu a gesso integral? Aí a gesso integral surgiu em 1995. Foi a partir desse encontro que a empresa surgiu. A planta foi startada em 98, 99. E nessa época a gente trabalhava para a construção civil. Porque quando você fala em gesso, você lembra logo de revestimento de parede, de forro, de rebaixamento de teto. Isso é importante falar também, né? Para a nossa audiência ter a noção, né? Quando fala em gesso, você lembra logo de construção de casa, de gesso, de forro, essas coisas. Até porque, interrompendo, senão o pessoal fala, a Soma Agropecuária falando de gesso vai achar que virou material de construção, né? Não. É o mesmo gesso que usa na construção, é o gesso agrícola também. Explica pra gente. O gesso ele tem 4 aplicações, vamos falar assim, o gesso que é produzido no Brasil, porque tem outras aplicações, tá? No mundo e em vários lugares. Mas vamos falar, as empresas brasileiras, elas basicamente fornecem para 4 grandes segmentos. O primeiro segmento é esse da construção civil que a gente está falando. Não é o maior. Não é o maior. Hoje você tem 2 segmentos que são maiores, que é o da agricultura e o da fabricação do cimento. Então são 4. Vamos lá, construção civil, forro, placa. O Pernambuco, fundamentalmente, 90% do que eles produzem é para construção civil. O Pernambuco, sim, a vocação deles é a construção civil. O Maranhão não, o Maranhão é agricultura. Então você tem a construção civil, a agricultura, o gesso é importante condicionador de solo, é um importante elemento para a agricultura. O gesso agrícola, fonte de cálcio, fonte de enxofre, que tem algumas funções, né? Ele, além de fazer aprofundamento das raízes, faz perfil de solo, neutraliza a ação do alumínio tóxico, faz com que a planta seja mais resistente a veranicos por conta desse acesso a camadas mais profundas, tem acesso à água e outros nutrientes. Precipita magnésio, cálcio em profundidade, que são hoje indicadores muito importantes de grandes produtividades. Então você tem o gesso agrícola com essa função. Você tem a própria gipsita como matéria-prima para a fabricação do cimento. De 3 a 5% de todo o cimento que é conhecido leva gesso. O gesso entra como um retardador da pega do cimento. Se o cimento não tivesse gesso, ele secaria muito mais rápido. Qual é o cimento que é atendido aqui? Você até falaram, o cimento que é atendido aqui. Normalmente é Cipal Goiás. Ou Ciplan ou Goiás. Tanto Ciplan quanto Goiás tem gesso da gesso integral. Então o cimento que chega aqui tem gesso da gesso integral do Maranhão. O gesso sai do Maranhão, vai para Brasília ou para Cesarina, que é onde ali é cimento, a antiga Cimento Goiás, né, que hoje é da Intersemente, e depois ele transforma em cimento e vem para cá. Então esse é o segmento. E o quarto segmento é a nutrição animal. Então todas essas fábricas que fabricam o seu núcleo, que fabricam a ração, que fabricam os formulados, como matéria-prima entra sulfato de cálcio, que é gesso, que é a gipsita. Então tem esses 4 grandes segmentos. No caso da gesso integral, a gesso integral atua nos 3 segmentos. Na agricultura, na nutrição animal e na fabricação do cimento. Ah, certo. Olha, quando você imaginaria que você estaria entrevistando aqui no podcast um homem que vendeu o gesso para fazer a sua casa, o cimento. Isso é verdade. O cimento da sua casa foi um gessinho ali, a gipsita ali do gesso integral, ó, que é o gesso que atende a gente aqui na região. E falando um pouquinho mais sobre agricultura, que é o que realmente move a gente, né? É o nosso foco. É, o nosso foco. Gesso do Maranhão, gesso do Grajaú, gesso da Integral. Qual que é a diferença do gesso da gipsita com os outros gessos do mercado, subproduto das indústrias de fertilizante? Se você cortar o Brasil no meio, o hemisfério norte do Brasil, de uma maneira geral, ela é rica em jazidas de gipsita, que são as matérias-primas que fabricam gesso. Se você, na parte sul, você tem os gessos, que são os resíduos da produção do adubo, né? Que ele ataca a rocha fosfática com ácido sulfúrico e precipita sulfato de cálcio. O resíduo é sulfato de cálcio. Ambos os produtos são sulfato de cálcio. Sim. Sendo que, no caso da gipsita, ele é um produto sedimentar. Ele é um mineral que foi fabricado há muitos anos atrás. Eu posso falar de Grajaú, que fica mais fácil para mim. No caso de Grajaú, a gipsita foi formada há 110 milhões de anos atrás. Ô, louco. É muito tempo. Quando não era nem nascido. Teve um grande movimento. Rapaz, eu também nasci pouco tempo depois. Você tem alguns movimentos que a gente chama de movimentos transgressivos, que é quando o mar invade o continente.
E existem movimentos regressivos, que é quando o continente devolve o mar para o seu lugar. Então isso acontece de períodos em períodos, geologicamente falando, em prazos cíclicos, que para nós é muito tempo, para a geologia é pouco tempo. Considerando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, 110 milhões de anos é pouca coisa. É menino novo. É menino novo. Então, houve esse movimento transgressivo, que essa água invadiu o continente, e por um movimento que a gente chama de movimento tectônico, a borda do continente levantou. Essa água não pôde mais voltar, ela ficou represada. E essa água rica em sais começou a secar. E à medida que ela foi secando, esses elementos que eram cálcio, enxofre e outros elementos foram precipitando no fundo dessa grande bacia, como o leite em pó precipita no fundo do copo quando você não mexe. Então, e essas condições de temperatura e pressão, mais pressão que temperatura, fizeram com que esses elementos se ligassem quimicamente, formando a rocha, a gipsita. Essa água secou, foi coberta por formações geológicas seguintes, depois, por movimentos erosivos, essas formações que descobriram e a gipsita foi descoberta. Então, essa é a forma com que a gipsita ela foi formada. Ela tem 17% de enxofre e tem 23% do elemento cálcio. A substância CaO tem 32% de CaO. Cálcio, 23%. Já o gesso, que é da fabricação da química, né, do gesso químico, que a gente chama de fosfogesso, que é o ataque da rocha fosfática com o ácido sulfúrico que precipita o sulfato de cálcio, ele foi fabricado nesse momento. Só que ele foi fabricado a uma pressão atmosférica, ou seja, ele foi fabricado ali, na hora que você ataca, a reação acontece e o elemento é feito ali na temperatura, na pressão normal que nós temos aqui. Então você tem ali um produto que ele vai ter, ambos são muito bons, sim, do ponto de vista de aplicação agronômica são maravilhosos, só que o químico vai ter 13, 14% de enxofre com 18, 19 de cálcio. O de origem mineral tem 17 de enxofre, 23 de cálcio. Isso não tem nenhuma relação com nós, mineradores. Isso é uma questão que a natureza foi em função da gênese da jazida, como ela foi formada. Sim. Ela foi formada a muitas pressões atmosféricas, né? Sim. Por isso que os elementos são muito mais adensados e mais concentrados. Basicamente isso. Mas do ponto de vista químico, tem essas diferenças. Do ponto de vista agronômico, ambos são eficientes. Então você pode usar um marketing, um merchan que falar assim, eu não vou falar qual que é melhor, mas o meu foi Deus que fez a natureza, o outro é só o subproduto. Isso, e que o meu tem mais concentrações, se você está comprando enxofre, você está comprando muito mais enxofre por tonelada, que o outro lá custa um valor 3 vezes mais caro do que o meu, mas eu não vou falar isso não. Apesar de ser verdade, eu não vou falar. Eu só vou falar que lá na Soma tem gesso integral. Se você precisar de gesso do Grajaú, a gente resolve. Liga lá, fala com o Everton, fala comigo que você vai conhecer o gesso do Grajaú. Marcos, e pensando um pouquinho sobre números, né? Porque eu lembro que quando eu entrei no agro há 11 anos atrás, eu vou falar números das unidades de Uberaba, Catalão. Cara, gesso valia R$30 tonelada. Hoje, gesso dessas outras unidades vale 185, 180, 170. Então, se subiu muito o preço é porque teve um consumo elevado, né? Como que a gesso integral veio ano a ano subindo a quantidade de venda de gesso? Tá com quantidade de 10% ao ano, 20%? Como que veio o crescimento da gesso integral em números? Da gesso integral, não falando apenas da agricultura e de todos os segmentos, ela teve um crescimento exponencial. E aí foi meio que na contramão, foi investindo em baixar custo, ter custo baixo. Esse foi o olhar, esse foi o foco. Como a gente fazer mais com menos ou fazer mais com o mesmo tanto? Essa era a pergunta diária, semanal, mensal. Então você imagina que a gente consegue ter um custo bem menor, o preço do produto em si, ele é bem menor do que esse que você está falando. Por exemplo, se a gente está falando de R$180, ali o gesso da gesso integral, mesmo com concentrações maiores, você vai conseguir comprar na faixa de R$75 a tonelada. Então, e com extração, eu retiro terra de cima da rocha, eu extraio a rocha, não é um subproduto, ou seja, ele é extraído. Né? Então, se a gente considerar todos os números, não apenas os da agricultura, mas todos os números, a gesso integral ela teve um salto assim. Há 5 anos atrás ela produziu 432 mil toneladas no ano seguinte
produziu 720, no ano seguinte produziu 850, há 2 anos atrás a gente produziu 1.080.000 toneladas, esse ano passado 1.150.000 toneladas. Então foi mais ou menos esse o volume que a Agência Integral performou. Como a gente conseguiu? Trabalhando muito e pensando como baixar custo. Como poder ser mais um elo na cadeia de quem produz o Brasil. Como a gente pode ajudar a reduzir o custo dele e, consequentemente, ele também nos ajuda a sobreviver comprando o produto. Marcos, eu vendo a gesso há, 10 anos, 12 anos. E eu venho falando isso há muito tempo para os clientes. Gesso, o preço é o mesmo. O que muda é a época que você compra. Deixa um recado pra galera, fala, gente, de janeiro até tal época de comprar o gesso. Depois que virar tal época, não tem o que fazer. Você tocou num assunto muito importante. Esse aí talvez seja o mais importante de todos que a gente falou até agora. Em função do custo mais baixo, em função do preço de venda nossa, a gente consegue ir mais distante, porque produto de baixo valor agregado, que é o caso dos gessos, os calcários, você anda muito pouco, porque o frete influencia muito no custo final. Então o frete dobra, às vezes triplica o preço do produto, às vezes até mais. Então, manejar a logística é fundamental. Às vezes, se um cliente pede para a fábrica um desconto de R$2 por tonelada, representa muito para a fábrica. Mas, se a gente conseguir manejar de maneira correta, existe oferta de caminhões que trazem esse produto 20, 30, 40 reais, às vezes até mais barato, numa determinada época do ano, onde o produtor pode ter economia em função disso. Porque existe uma oferta de caminhões, esses caminhões estão lá, eles inevitavelmente passarão por aqui, eles podem trazer esse produto por um custo mais baixo. Então, se você imagina que... Só que esse momento ótimo, economicamente falando, ele não é um momento ótimo da compra do cliente. Agronômico. Não é um momento ótimo do cliente. O cliente normalmente ele planta e aí ele está ali manejando ali a sua lavoura, depois ele colhe, aí quem faz segunda safra investe na segunda safra, depois colhe a segunda safra e aí ele pensa em como tratar para a próxima safra. Este momento, agronomicamente falando, seria um momento ótimo. Economicamente falando, é o pior momento, porque todo mundo está aqui. Que é o mês 6 ou mês 8? Do mês 6 ao mês 8. Então, do mês 6 ao mês 8 tem que chegar adubo, tem que chegar calcário, tem que chegar gesso, tem que chegar isso, tem que chegar aquilo. Todo mundo querendo na mesma época, na mesma hora. O Brasil não tem estrutura e aí o custo sobe. Então, quando o cliente planta, que ele começa a manejar ali, ele tem o menor custo de aquisição de insumos. O menor. Que seria mês 2, mês 1? Dezembro, janeiro, fevereiro. Estourando março. Dezembro, janeiro. E aí deixa eu te dar um exemplo. Tem um cliente amigo nosso, graças a Deus, boa parte dos nossos clientes são amigos. Tem um cliente amigo nosso, ele, Marcos, estou precisando de gesso. Não, sem problemas, vamos fazer nesse momento aqui, ó. Terminei minha lavoura, estou preparando aqui a próxima safra. Sem problema. Vamos fazer. Aí, qual é o preço do produto? Sei lá, X, sei lá, 80. Na época estava 80. E o frete? Não, consulta as transportadoras, o melhor frete ali ficou na faixa de 150 reais a tonelada. Na época, isso dá alguns anos atrás. 150 reais a tonelada. Ele tentou, puxou um pouco, puxou 30% do volume dele, não conseguia mais. Ele subiu o frete para 180, chegou mais um pouco, subiu para 190, 200, 210. Teve uma transportadora que disse que por 280 reais ele transportava. O dobro do valor. Olha só, 280 reais a tonelada. Fato, ele não conseguiu transportar o volume que ele precisava. Ele performou ali pouco menos da metade do que ele precisava. E o maior prejuízo dele não foi em ter comprado mais caro o frete, foi em não ter usado o gesso na lavoura. Esse foi o maior prejuízo. Então, na verdade, o prejuízo duplo, né? Aumentou o frete e perdeu na lavoura, porque não conseguiu colocar. Quando chegou no momento ótimo, nós tivemos a oportunidade de conversar. E eu falei, meu amigo, puxa agora. Vamos levar esse material agora. Quanto você precisa? Ah, não, eu preciso de 5.000 toneladas. Vamos puxar agora. Ele abriu o lote, 5.000 toneladas. Meados de dezembro. Antes de começar janeiro, ele tinha puxado o lote dele. R$120
a tonelada. Vê, ele começou com 150, foi para 200 e alguma coisa, 220, 200, a transportadora pediu 280. No momento ótimo, ele transportou a 120 num prazo super rápido. Então, assim, se a gente conseguir manejar a logística, e você não está tirando recurso de ninguém, esses caminhões estão lá, eles vão descer para cá. Tem muito caminhão que vem fazer safra, tem muito caminhão que movimenta nessa região. A própria oferta de fretes na nossa região diminui bastante, então você não tem concorrência com outros fretes. Esses caminhões precisam voltar. Às vezes volta até vazio porque não achou nada. Na maioria das vezes ele volta vazio. Então, muito importante, produtores, faz contato com a Gestegral, faz contato com a Soma, vamos fazer o manejo da melhor compra. Nem sempre a compra do produto, no momento que você vai aplicar, é o melhor momento. Às vezes tem outros momentos que são melhores e que você consegue economizar. Você consegue colocar recurso no seu bolso só em manejar a logística. É porque o grande gargalo é a logística, não é o preço do produto. É a logística, não é o preço do produto. De uma maneira geral, o produto fica estável ao longo do ano. De uma maneira geral. Pequenas variações para mais ou para menos ali. Que isso vai interferir R$2, R$3. Que não interfere no resultado final. E quando muda a logística, a gente muda 20, 40, 50, R$100. E tem um momento, inclusive, esse é um negócio interessante. Tem um momento que se você triplicar o preço do frete, você ainda não consegue, porque você não tem caminhão. Se você aumentar assim, você aumentou o preço, estou exagerando, né? Triplicar é um exagero. Mas se você aumentar muito o volume, mesmo assim você não encontra caminhão naquela época. É o momento de você receber o produto, mas você não vai encontrar o caminhão. E hoje, Marcos, vocês atuam com duas modalidades, né? CIF e FOB. E vocês têm o gesso a granel e em Big Bag. Perfeito. O que representa o granel e Big Bag? Qual que é a proporção? Você carrega quantos por cento de cada? Depende da região. Há regiões em que eu transporto 100% granel. Há regiões em que eu transporto metade e metade. Há regiões em que em determinado período do ano representou 100% bag. Aqui, por exemplo, numa região que a gente só transportava em bag. O custo do bag subiu bastante. A gente começou a enviar granel e conseguimos receber granel durante um determinado tempo. Se aproveitar essa janela, você consegue receber bem. Essa janela que a gente está falando, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é uma janela que você consegue uma oferta de caminhões. Mas, de uma maneira geral, qual que é o balizador? O que é o termômetro? É o custo do bag. Quando o custo da ráfia, dos insumos cresce muito, quando esse custo cresce bastante, o preço do bag cresce muito e às vezes o cliente prefere comprar granel. Só uma dúvida, quanto que custa um bag? Novo hoje? O bag de vocês é novo, é usado? Como é que é novo, né? Quanto que custa um bag hoje? Porque a galera não sabe quanto custa um bag. Já falei para muito cliente que é caro um bag. Olha, hoje o custo de um bag hoje está variando em torno de R$40. R$40? Um bag. Um bag? Um bag. Então será que o produto custa de 110, 100? Ele custa R$75, a gente está falando que só o bag custa pouco mais da metade. Aí vamos falar assim, o bag é também oferta e procura. O bag é em dólar, né? É a ráfia, né? O custo da ráfia é importada. Você tem você imagina que ele está assim, semana que vem ele está R$32. Aí você faz um pedido. Na semana seguinte vai pedir, ele está R$42. É muita variação. Ele tem essas questões. Mas vamos falar aí, vamos colocar assim números bem reais, entre R$30 e R$40. É isso. A gente não está falando custo de invase, a gente não está falando custo de estrutura para poder fazer uma invasão, está falando disso. A gente está falando apenas então somente o custo do bag. Muito boa curiosidade essa. Eu não sabia o custo de um bag, não. Sabia que era caro. Acho que fazer essa enquete, poucas pessoas iam acertar um custo. E aí você tem os bags que são reaproveitáveis, entre aspas, né? Mas essa é uma coisa que está ficando em desuso. Está ficando em desuso. Marcos, explica pra gente então, porque às vezes deve ter gente que tá com essa dúvida na cabeça. No processo, para você fazer esse gesso agrícola e para você fazer esse gesso de construção, qual que é a diferença no processo para entregar o produto final? Boa pergunta. O gesso, ambos vêm da mesma matéria-prima, a gipsita. A gipsita, que é um depósito mineral, que está ali no chão e você... Que quimicamente é CaSO4 mais 2H2O, sulfato de cálcio. CaSO4 mais 2H2O. Então, a gente extrai a gipsita, brita, rebrita e moe. Esse material moído vai para a agricultura. Certo. Se for para a construção civil,
Esse material moído vai para um forno rotativo de queima indireta, ou seja, o fogo não tem contato com a gipsita. E esse material é aquecido. E esse material sendo aquecido, ele começa a perder água de cristalização, porque como o gesso ele é um sulfato de cálcio desidratado, 2 vezes hidratado, tem 2 moléculas de água ali, então você aquece, a pedra é seca, mas tem água de cristalização ali na sua composição química. Quando você aquece a gipsita, ele perde água em forma de vapor. Ele perde 100% da água. Ele perde em torno de 75% da água que ele tem. Ele tem 20% de água de cristalização, ele perde 15 pontos percentuais. Em torno de 75% do seu volume de água que ele perde. Então ele fica desequilibrado quimicamente. Quando você vai na sua casa para fazer um forro, um revestimento de parede, o que é que o gesseiro faz? Ele pega o pó e mistura com água. O que é que ele está fazendo ali? Ele está dando ao gesso a oportunidade de ele reidratar. Ele volta a ser a mesma pedra de outrora lá na jazida. Só que antes dele endurecer, ele fica líquido, depois fica pastoso. Quando ele fica pastoso, o gesseiro aplica na parede, faz o revestimento ou faz o seu forro. A partir dali 20 minutos, ele está seco. Ele tá ali, já, em outras palavras, ele já voltou a equilibrar-se quimicamente. E aí ele voltou a ser a mesma gipsita de outrora, só que na forma de parede. Então, Ayrton, não adianta você querer ir lá no seu cliente pegar um pouco do gesso agrícola dele para fazer os seus acabamentos, viu? Uma coisa é diferente. Mas o contrário é verdade. Se você pegar o resíduo da construção civil e moer, é muito bom para a agricultura. Você pode jogar na horta. Pode jogar na horta que vai ser muito bom. Utilizando gesso, né? Utilizando gesso, dá gesso integral, não esqueça. Então é isso aí, né, Ayrton? Muitas curiosidades aí que eu não sabia, talvez a nossa audiência e muita gente não sabia, né? Ô, Marcos, me tira outra dúvida também. Que umidade que sai o gesso e qual que é a granometria que vocês conseguem fazer lá? Porque eu falo em granometria porque, principalmente na nossa região do Vale do Araguaia, as máquinas são muito grandes. E faixa é algo muito importante na aplicação, né? Qual que é a granometria que hoje faz? Essa é uma pergunta muito importante. A granulometria do gesso, antes de falar da granulometria, a gente precisa falar de solubilidade. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o PRNT do gesso? O gesso, a gente não mede ele por PRNT. Ele diferente do calcário. Diferente do calcário. O calcário, você precisa medir isso, e isso está diretamente ligado a quanto você moe. O gesso, ele tem uma solubilidade constante. Tanto faz ser qualquer tipo de gesso, a solubilidade é a mesma. A solubilização, ou seja, o quanto eu solubilizo num determinado tempo, varia de acordo com o tamanho do grão. Como o gesso, apesar de ser classificado como um não solúvel, ele é 146 vezes mais solúvel que o calcário. Então, eu não tenho como mantê-lo tão fino, porque ele vai solubilizar extremamente rápido e você vai dar meio que uma injeção na veia. Não tem como fazer assim, não é bom que se faça assim. É bom que você tenha um efeito residual, para que à medida que vai chovendo, o gesso vai liberando e vai disponibilizando. Então, como é que você faz para resolver esse problema? Você aumenta um pouco o tamanho do grão. Então, quando você vai receber gesso agrícola, você recebe ele de pó, de talco, tão fino que se esconde nas digitais, até um grãozinho, bem fininho, de pó a grão. Essa curva granulométrica é para dar esse efeito residual e compensar um pouco essa alta taxa de solubilidade que o gesso tem em relação ao calcário. E a umidade? A umidade, o gesso ele é higroscópico, ele absorve água, esse é um ponto importante. Então, quanto mais fino eu coloco o gesso, mais ele absorve água. Então, por isso que muitas vezes você vê o gesso químico, e aí eu não estou, por favor, entendam, não estou falando mal, não estou criando polêmica, por favor, não é esse o ponto. É que, por ser fino, ele tem só vamos dizer assim, uma forma de solubilizar. E em função disso, ele é fabricado em ambiente aquoso, então, enfim, ele vem mais úmido. No caso do gesso natural, a umidade varia entre 5% e 15%, dependendo do período do ano. A água livre, né? Essa umidade que a gente está falando, né? Então, é isso. Então, o gesso natural, ele tem essas duas características. Ele vem mais seco, em função dele ser uma rocha, e ele vem com uma curva granulométrica de pó a grão. De maneira que 40% já fica disponível nas primeiras chuvas, e o restante vai tendo um efeito residual ali nos meses seguintes. Entendi. Rodrigo, então assim, o bate-papo aqui foi muito importante para mostrar as diferenças do gesso, né? Eu acho que principalmente comercialmente, galera,
vamos puxar gesso no cedo. É isso. Eu sei que talvez o caixa de muitos clientes não tá ok ou tá esperando colher, mas a diferença de remuneração que você vai ter em puxar esse gesso com antecedência é muito grande, porque o preço do produto basicamente não muda. Só que o frete varia de 10% a 250%. E tendo em vista que o frete é o fator mais decisivo no valor do produto. É isso. Né? Se tem alguma coisa que possa ficar aqui desse nosso bate-papo, é que se a gente conseguir manejar bem a compra do gesso, a gente consegue recebê-lo de maneira bem viável, bem econômica aqui na região. E pelo incrível que pareça, ainda tem muita gente que não utiliza gesso, você sabe disso, né? Nós já estamos aí na chamada agricultura 4.0, mas ainda tem gente praticando agricultura 1.0, 2.0. E não só falando em agricultura, eu trabalho muito na pecuária, a gente vê ainda muito pecuarista perguntando, mas será que é bom pro pasto, isso e aquilo? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, os benefícios do gesso, levar cálcio em profundidade, né? A raiz acompanha, a gente teve um podcast com o consultor Marcelo Volver, ele falou assim, a raiz vai onde tem cálcio. E o gesso leva o cálcio em profundidade, ele neutraliza aquele alumínio tóxico que impede o crescimento de raízes. Então, numa região, igual o Vale do Araguaia, que tem uma estação seca bem definida, a gente já cansou de falar isso aqui, você tem que fazer raiz para buscar água em profundidade, para sentir menos aí veranico, para sentir menos, para você ter capim, pecuarista, para você ter capim na estação seca verde por mais tempo, utiliza o gesso, experimenta o gesso aí integral que você vai ficar satisfeito, vai ter bom resultado, não é não? Vai ter bom resultado. Um amigo Jorge Verde, consultor, especialista da agricultura, ele diz assim, a gente precisa fazer com que nossas plantas se tornem poços artesianos, buscar água lá embaixo. A gente precisa fazer isso, essa é a nossa solução. Então, assim, ele está falando isso, tem propriedade para dizer, né? Essa que é a verdade. E na pecuária é um negócio interessante, porque como é que você vai fazer com que a raiz da planta cresça ou fornecer nutriente para aquela planta sem você gradear? Porque tá lá o capim, tá formado. Como é que você vai fazer sem gradear? Gesso. É o gesso, né? Gesso. E aí o calcário, vamos falar do calcário. O calcário, claro, tem funções específicas, diferentes. Mas o calcário, ele vai se mover ali 1 centímetro por ano. O gesso pode, dependendo da quantidade de chuva, pode se mover 1 metro por ano ou mais. 1 metro? Ou mais, dependendo da quantidade de chove. Então assim... E quem que é o pecuarista que não quer uma raiz de 1 metro, 2 metros, né? Quanto mais raiz, mais produção para cima, né? Mas eu gostei dessa frase aí, funcionar como um poço artesiano. Fazer com que as plantas sejam poços artesianos. Muito bom. Marcos, nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer a disponibilidade sua. A gente sabe aí que você tem muitos compromissos aqui na feira. E você ter tirado esse tempo aí pra gente fazer esse bate-papo aí, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. A honra é minha poder abraçar os amigos, dar um alô e estou à disposição só em 2 expedientes, de dia e de noite. Certo. Antes de acabar, Marcos, olha pra sua câmera ali, deixa uma mensagem aí pro agricultor, pro pecuarista que ainda não utiliza o gesso, deixa a sua mensagem aí. Nossa, essa mensagem eu espero que toque o seu coração. Na verdade, assim, pensando no desenvolvimento do Brasil, não pensando apenas só em você ou só em mim. É óbvio que eu vivo de vender e isso para mim faz muito sentido, mas tanto sentido faz ver o Brasil desenvolvido. E nós somos privilegiados porque nós importamos enxofre. Nós não somos autossuficientes nesse elemento. E a fonte de enxofre mais barata no Brasil está no gesso agrícola. E nós somos presenteados com um estado aqui vizinho, né, aqui próximo, que tem esse jazimento. Então, vamos nos valer do uso desse produto, porque isso traz segurança para o nosso negócio. Eu costumo dizer que o gesso é uma das apólices de seguro que a gente faz na nossa lavoura. Então isso é fundamental. Então espero que toque o seu coração essa mensagem e que a gente consiga construir um Brasil melhor e cada vez mais um Brasil melhor. Rodrigo, e com essa frase do Marcos, encerramos o nosso 8º podcast. SomaCast, o podcast do agro do Vale do Araguaia. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.